você acorda e tem aquela sensação de fadiga, você tem que tomar cuidado, porque pode ser anemia. Anemia, no linguajar médico, no linguajar da área da saúde, é a falta de glóbulos vermelhos no sangue. Mas isso a gente não entende no nosso dia a dia. Isso é no linguajar na área da saúde. Nós convidamos uma médica que trabalha com essa área para conversar com a gente, porque a anemia, muita gente pensa assim, não, isso aqui é uma bobagem. Não é não. A anemia pode levar a problemas graves na nossa saúde. E é esse assunto que a gente trata agora aqui na Difusora Goiânia, conversando com a doutora Maria Amorelli. Ela é médica hematologista. Doutora Maria, bom dia. Bom dia, Edmilson, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que eu não estou com anemia, então eu acho que eu posso falar assim, tá tudo bem. A anemia atrapalha a vida normal da pessoa, doutora? Sim, a anemia atrapalha muito, pode trazer uma série de sintomas, né? Desde o desânimo, a sonolência, né? Até nos casos mais graves, até mesmo desmaios, uma hipotensão postural, mas pode trazer também queda de cabelo, dor nas pernas e uma série de outros sintomas, inclusive desencadeando doenças mais graves, como doenças cardíacas, né? E descompensando o organismo como um todo. E quando a gente fala em anemia, doutora Maria, significa o quê? Como é que a pessoa sabe que ela tem anemia? Que doença é essa? A anemia é muito fácil de ser diagnosticada, Isadora. Na verdade, com um simples hemograma, a gente já consegue descobrir que a pessoa tem uma anemia. Agora, a causa da anemia é que a gente precisa investigar aí qual poderia ser essa possível causa, que vai desde uma carência nutricional, se a pessoa não está se alimentando direito, então aí falta de ferro, de vitamina B12, ou pode ser também um alerta para uma doença mais grave, por exemplo, um sangramento oculto, um sangramento gastrointestinal, alguma coisa mais séria. Doutora Maria, no interior, a gente escutava as pessoas falando assim, que quando a pessoa estava com anemia, ela até comia terra, comia telha, porque precisava, a senhora falou, falta de ferro, precisava de ferro, e aí a terra tem muito ferro. Hoje em dia, nós não temos mais essa prática, mas dá essa coisa estranha na pessoa de sair comendo terra, doutora? Dá mesmo, isso aí é verdade, assim. Tem pacientes que chegam no consultório falando, doutora, eu tenho uma vontade incontrolável, eu olho para a terra e parece que eu quero comer, eu preciso me controlar. Outras pessoas falam que quer comer o reboco da parede. Já tive até uma paciente que falava que olhava o sabonete e que queria morder. Na verdade, são sintomas que o organismo está buscando, é uma coisa carencial, então ele está buscando uma vitamina que ele não tem. Né? Então, é um sintoma realmente relacionado à anemia. Pode aparecer esses desejos estranhos, comer gelo é muito frequente. Então, é um dos sintomas, isso normalmente está relacionado à anemia ferropriva, anemia por falta de ferro mesmo. E a gente sabe, né, doutora Maria, que muita gente... A alimentação hoje das pessoas é uma alimentação, de certa forma, muito errada. A gente não consome os nutrientes necessários para a gente ter todas as vitaminas, todas as proteínas que a gente precisa no nosso organismo. Esse problema da má alimentação, ela afeta intimamente essa questão da anemia hoje? Pode ser uma das causas das pessoas terem anemia? Com certeza, com certeza. Uma má alimentação aí pode gerar deficiência das vitaminas muito básicas mesmo, né? Então aí vai desde a falta de ferro nas pessoas que se alimentam, né, com uma alimentação pobre em verduras ou pobre em carnes, né? O complexo B também está presente aí nas carnes, então uma alimentação que é muito pobre, né, em carnes, ou o ácido fólico que está nas folhas verdes escuras. Então, se falta, eu costumo brincar com os pacientes que o nosso organismo é igual o motor do carro. Se você coloca uma gasolina que está adulterada, uma gasolina que está estragada ou faltando algum ingrediente, o motor uma hora vai falhar. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se falta na nossa dieta, então, as vitaminas, o corpo vai responder, então, surgindo aí uma série de coisas, inclusive anemia. A gente vê muito, inclusive, doutora Maria, muitas pessoas falando, você tem que tratar a anemia, tem que cuidar da anemia, porque isso pode virar uma doença mais grave, pode, inclusive, chegar até a ter uma leucemia. Uma doença tem relação com a outra, doutor, ou não? Então, na verdade, isso é um mito, né? Uma anemia por falta de ferro, uma anemia por falta de alguma vitamina, ela jamais vai se transformar numa leucemia.
ela pode sim trazer consequências graves, por exemplo, para o coração, né, para forçar o coração em alguma outra coisa, mas ela não se transforma em leucemia. Mas esse mito existe porque existe uma doença da medula óssea que chama mielodisplasia, que é uma doença normalmente de pacientes mais idosos. Essa mielodisplasia ela pode começar com uma anemia. E aí essa mielodisplasia sim pode se transformar em uma leucemia, mas é um outro tipo completamente diferente de anemia. Doutora Maria, nós estamos falando aqui da anemia, dos problemas que pode ocasionar, mas o ouvinte nosso, certeza, está perguntando lá agora, mas tem cura? O que eu tenho que fazer se eu achar que eu estou com anemia? Eu vou morrer? Como é que faz, doutora? Então, a maioria das vezes, sim, tem cura, principalmente essas anemias carenciais aí. Às vezes, uma simples reposição de vitamina, às vezes, uma mudança nos seus hábitos alimentares, né? Isso tudo pode trazer a cura, mas é importante porque a anemia ela pode ser um alerta para uma doença mais grave. Então, por exemplo, um câncer de intestino, ele pode começar com um sangramento oculto e levar a uma anemia e a pessoa descobrir o câncer por conta do surgimento da anemia. Então, a anemia precisa sim ser investigada. Então, se você tem esses sintomas de cansaço, sonolência, né, dor nas pernas, cabelo caindo, vale a pena fazer uma investigação, ir a um clínico geral ou então a um hematologista, que é o médico que realmente investiga e trata essa parte da anemia. Eu me lembro, doutora, quando eu era criança, a minha mãe se sentia que a gente estava ali com a possibilidade de ter anemia, um rostinho mais pálido, ela já fazia feijão na panela de ferro. Vamos fazer na panela de ferro para ver se o feijão suga mais ferro da panela para melhorar a situação dos filhos. Isso dá certo, doutora? Tá certo sim. É verdade que cozinhar na panela de ferro, ou feijão na panela de ferro, consegue sim enriquecer um pouquinho os alimentos, com certeza isso ajuda, mas mais do que isso, a gente precisa de uma alimentação variada, né? É o famoso prato colorido, né? Então, a gente precisa do ferro no feijão, né? Ali nas verduras, na carne, mas precisa da vitamina C, por exemplo, da fruta. A vitamina C estimula a absorção do ferro. Então, se você come aí uma laranja de sobremesa depois do almoço, isso tudo também ajuda em muito a absorção do ferro. Eu acho importante a gente salientar aqui para o nosso ouvinte, porque a Isadora falou aí do exemplo da mãe dela. Ficou mais assim, mais pálidozinho, vamos aqui para a panela de ferro. São ensinamentos que vêm aí das nossas vós, aí do interior, que funcionam. Mas a doutora Maria Morelli falou para a gente aqui, a anemia pode ser reflexo de algo que está escondido no nosso corpo. Então, quando a pessoa tiver esses sintomas que a doutora Maria já falou para a gente aqui, esse cansaço, esse meio desânimo, é importante procurar orientação médica. Aí falar, mas a gente não sabe onde que encontra hematologista. Não tem problema. Vai lá no Saúde da Família, lá tem clínico geral que faz o atendimento, fala, doutor, dá uma olhada aí, eu estou assim meio mole, estou sentindo que eu estou assim meio fraco, e esse clínico geral vai fazer o encaminhamento, né, doutora? Exatamente. Um clínico geral é capaz de diagnosticar uma anemia, né, num simples hemograma, então, e aí se houver dúvida da causa dessa anemia, se for alguma coisa mais complexa, aí sim ele vai encaminhar para um hematologista, né? Mas então, sim, o importante é que se procure nessa hora um atendimento médico, faça seus exames e essa investigação bem feita. A anemia, ela precisa ser investigada, então a gente precisa entender a causa. A gente tem, inclusive, doutora, a participação aqui de uma ouvinte, ela falando que o vizinho dela morreu já tem alguns anos, mas ela lembra que ele falava que tinha anemia falciforme, que daí ele tinha um problema na própria perna, que ele tinha dificuldade de andar e que tinha que usar um sapato menor que o outro, que essa doença fazia como se os músculos dele diminuíssem. A anemia, nesse caso, a anemia falciforme, pode causar isso, doutora? Sim, o que acontece é que a anemia falciforme é outro tipo de anemia, é uma anemia genética hereditária, então a pessoa já nasce com anemia falciforme, tá? Ela nasce com um problema na formação do sangue, com aquelas hemácias que a gente chama em foice, hemácias falcêmicas, e a anemia falciforme, ela pode levar a crises, que a gente chama de crises de entupimento nos ossos, por exemplo, na microcirculação. Então a gente tem essas crises de falcivasação, em que as hemácias podem entupir ali a passagem de sangue para o osso. E aí causam necroses ósseas. Provavelmente era por isso que
que ele tinha uma perna mais curta que a outra. Às vezes ele teve uma osteonecrose na cabeça do fêmur, que levou a esse encurtamento da perna. Então, aí sim, uma anemia mais grave, são hemoglobinopatias. Essa precisa de um acompanhamento regular com o hematologista, de exames regulares, transfusões de sangue, né? Hoje em dia o governo dá um tratamento à base de hidroxiureia que melhora muito o quadro e a qualidade de vida desses pacientes. Doutora Maria Amélia, a pessoa está lá com o olho amarelo. Esse é um sinal que pode ser anemia, doutora? Sim, o olho amarelo já demonstra uma anemia hemolítica. Então, aí já fala de uma anemia mais grave. Então, a anemia falciforme, por exemplo, outras anemias genéticas, como a talassemia, esferocitose, anemias mais graves podem levar a essa hemólise, que significa que a gente teve uma ruptura, o sangue rompeu lá dentro da veia, e aí está deixando a gente amarelado. Então, precisa sim de investigação, e aí, nesse caso, a gente precisa sim de um hematologista. Doutora Maria Amélia, a senhora já falou aqui para a gente alguns dos sintomas da anemia. Vou chamar a atenção agora do nosso ouvinte, da nossa ouvinte. Vou pedir para a doutora Maria Amorelli, que é médica hematologista, ela falar de sintomas. Que se você estiver sentindo, já vai logo no médico. Não fica esperando a consulta que vai ter daqui 4 meses. Vai logo agora. Você pode estar com anemia e... anemia é igual às outras doenças, gente. Quanto mais cedo se descobre e começa o tratamento, mais fácil é de encontrar a cura e ficar tudo bem com a nossa saúde. Vamos lá, doutora Maria Morelli, a gente fazer aqui para o nosso ouvinte algumas dicas do que, se ele tiver com esses sintomas, procurar imediatamente o médico? Sim, claro. Exatamente isso. O importante é esse diagnóstico mais rápido. Então, se você está apresentando uma palidez cutânea, né? Tá todo mundo falando, nossa, mas você está tão pálido, está tão branco, né? Se começou a ter aqueles sintomas, então, de ficar tonto quando levanta tem aquela sensação de desmaio, ou se realmente chegou a desmaiar. Se você tem sintomas de cansaço, fraqueza, às vezes aquela sonolência diurna que não é comum a você, né? Encosta e dorme, né? E começou a ter queda no cabelo, o cabelo está caindo muito, né? As pernas estão doendo muito, dor de cabeça, a pressão que era mais alta começou a cair. Isso tudo podem ser sinais de anemia. Então é importante que a gente faça a investigação, sim. Nós estamos falando de anemia porque nesse mês de junho agora, a gente tem uma campanha em todo o Brasil para conscientizar. Na verdade, a gente tem uma campanha para conscientizar vou chamar aqui de doenças do sangue, que é coisa que a gente não fala muito. Tem gente que tem até pavor de sangue, né? Então nem fica ali olhando o sangue. Por isso, mais uma vez, a importância de consultar um médico sempre, sempre. E aí, doutora Maria Amélia, eu pedi aqui a ajuda da senhora também, que é um assunto recorrente que a gente trata aqui na difusora. Nós, homens, mulheres, já estão mais conscientizadas da importância de não ir no médico quando tem uma doença, quando está quase morrendo. Nós, homens, não. Nós, homens, a gente vai no médico é quando está quase morrendo mesmo. Porque se for só uma dorzinha, se for só um incômodo, a gente fala, não, isso aqui passa. Então, eu estou falando aqui, pedir ajuda da senhora para conscientizar os homens. Anemia não é uma doença de mulher. Anemia não é uma doença de criança. Anemia não é uma doença de pessoas mais velhas. E nós, homens, temos que parar com essa mania de ir no médico, na médica, só quando está morrendo, né, doutora? Com certeza absoluta. A anemia pode aparecer em qualquer pessoa e em qualquer fase da vida. E como a gente disse, ela pode ser um anúncio de uma doença muito mais grave e escondida. Então, os exames de rotina, a prevenção é sempre o melhor caminho na medicina, né? Se a gente faz os exames lá de rotina uma vez por ano, né, nos casos quem não tem uma doença grave, que seja, a gente muitas vezes já consegue diagnosticar ou detectar as doenças no início e conseguir uma cura sem coisas graves, né? Sem grandes problemas, né? Se necessário aí, às vezes é uma úlcera que está sangrando, antes da úlcera perfurar, né? De precisar de uma cirurgia, um câncer oculto, um reumatismo no sangue, uma doença no fígado, uma doença nos rins, isso tudo pode estar se manifestando como uma anemia, como sintoma primário, e a gente pegar aí tudo no início e começar esse tratamento e reverter a doença grave.
para quem pegou a nossa entrevista aí no meio, escutou a doutora Maria Amélia falando para a gente assim, ó, quando a pessoa fica tonta, pode ser um sinal, é quando você acorda, viu, gente? Depois que bebe um álcool, a gente fica tonto. Isso aí é uma outra coisa. Não mistura alhos com bugalhos. Doutora Maria Morelli, brigadão a senhora pela participação aqui, orientando aqui os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, para algo que é muito mais comum do que a gente imagina. Direto, a gente está conversando com uma pessoa, com um amigo, com um conhecido, e a pessoa fala, nossa, eu estou com anemia. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde. Obrigadão, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Doutora Maria Morelli, médica hematologista. Nós estamos agora no mês de junho com campanhas sobre doenças de sangue para que a gente cuide bem da nossa saúde. Pode procurar aí o médico.